Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. E aí, será que a gente vai ter que deixar as grandes cidades e ir morar nos campos, na zona rural, no meio do mato? É esse o assunto do momento. Pessoal, os YouTubers, está todo mundo falando sobre isso. Tem um grupo ainda que está apertando a gente, falando da tal da inversão dos polos magnéticos da Terra, e isso iria causar catástrofes, iria causar coisas terríveis sobre o planeta. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, o propósito do vídeo de hoje não é tirar o senso de urgência que nós precisamos ter, os cuidados, se programar, se preparar para esses eventos, para a grande tribulação. Não, o vídeo não tem esse propósito de tirar nada disso, mas de tranquilizar aqueles que andam apavorados, depressivos, com muito medo das coisas que podem acontecer. E tem gente que está realmente assim, perdeu a razão de viver, porque fica assistindo muitos vídeos, muitos canais, e a cabeça está girando a mil, né? Então nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E pela inspiração do Espírito Santo, eu quero te apresentar a paz do Senhor, a tranquilidade, ficar debaixo das asas do Criador, daquele que pode todas as coisas, daquele que nos ama e entregou o seu Filho para nos salvar. Uma salvação não somente da alma, da vida eterna, mas uma salvação completa, que envolve também uma vida com abundância. Pois este é o verdadeiro sentido do vídeo de hoje. Espero que você seja abençoado. E vamos começar com o Salmo 127. Olha só o que ele diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos parar aqui um pouco, pessoal. Se o Senhor não guardar a casa, então é em vão quem fica vigiando ela. E da mesma forma, se o Senhor não guarda a cidade, que função que tem a sentinela? Olha só, a Bíblia não condena ter sentinela. Na minha casa, por exemplo, é mais difícil entrar algum ladrão, algum bandido. Por quê? Porque normalmente eu tenho cachorro, né, cão de guarda. Um pote, eu tenho uma fêmea de Rottweiler e ela guarda a casa muito bem. E até o momento aqui onde eu moro, nada aconteceu. Mas vocês sabiam que numa outra casa que eu morei, mesmo com cães grandes, né, de porte grande, o ladrão conseguiu entrar? Porque justo em um dia que eu saí, que eu fui viajar, eu acabei deixando esses cachorros meio que trancados num canto. Só que assim, não é para o ladrão saber, né? Mas de alguma forma ele viu que os cachorros estavam trancados e ele foi de um outro lado, abriu a janela de um dos quartos e entrou em toda a casa, revirou o meu quarto. Só que tinha lá um celular velho que não funcionava mais e ele levou embora. Foi a única coisa, graças a Deus. Quer dizer, naquele dia os meus cães foram inúteis. No entanto, Deus cegou os olhos do ladrão. Ele mexeu em tudo, até onde estava o dinheiro, mas ele não encontrou. E aí ele foi embora com um celular velho. Ele fez até um favor de levar aquele aparelho. Olha só, gente, o texto está dizendo exatamente isso. Se o Senhor não guardar a cidade. E falando a esse respeito, você já leu lá em Gênesis que o Senhor ia destruir uma cidade, como de fato aconteceu, mas Abraão ficou perguntando para ele, e se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai
destruir. Ele disse que não e foi abaixando esse número até chegar a 10. E o Senhor respondeu para Abraão: olha, se tiver 10 justos nessa cidade, não vou destruí-la. Será, gente, que na grande tribulação não haverá um justo sobre a terra? Eu sei que tem muitos pré-tribulacionistas que acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação. Assim, eu não quero ficar discutindo se você crê isso, mas, por exemplo, se realmente nós não passarmos pela tribulação, eu que penso diferente, uma coisa eu tenho certeza, eu vou subir no arrebatamento, eu estou preparado. Agora, se eu estiver com a razão, e realmente o arrebatamento for pós-tribulação. Então quer dizer que nós vamos passar, vamos ver as coisas, o anticristo. Se eu estiver certo, não é melhor se preparar, estar atento a isso? Pois é, uma coisa a gente precisa, na tribulação, o Senhor nos guardar. E para o Senhor nos guardar, nós devemos ser justos na sua palavra. Ser justo na Bíblia não é só ser honesto, mas é praticar a ação social e cumprir todos os mandamentos do Senhor. Então, ligando aqui com esse salmo que nós lemos, não adianta nada ter sentinela, ter guardas, ter um grande sistema de segurança se o Senhor não guardar. Mas e se Ele guardar? Nós podemos e devemos ter tudo isso. Por isso que eu falei aqui no começo desse vídeo que eu não estou tirando o senso de urgência. Se você puder realmente sair das grandes cidades e morar no campo, e morar no meio do mato, ter água, ter um lugar ali que tem água em abundância e plantar, e fazer com que o seu local seja autossustentável, beleza. Agora, isso garante a segurança? Não. Sabe por quê? Nas grandes cidades vai estar a tribulação, mas eles vão fazer campos de concentrações. Adivinha onde serão esses campos? Meu querido, na zona rural, no meio do mato. Então não adianta nada se o Senhor não guardar. Qual é a nossa primeira lição? Nós devemos orar para que o Senhor guarde a nossa vida, nossa casa, a nossa família. Inclusive esse salmo fala sobre isso. Vamos continuar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Esse inútil é se o Senhor não guardar a casa. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Que maravilha! Esse salmo está dizendo que, na verdade, quem dá o sono, quem sustenta, quem dá o pão, é Ele, é o Senhor, aquele que nos guarda. Prosseguindo, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Muitas pessoas estão morrendo de medo e elas sempre me falam isso. Mas eu tenho filhos, eu fico preocupado. Eu também tenho 2 filhos, né? Mas o salmo aqui está dizendo que os filhos são a herança. O Senhor nos alerta a dizer que Ele que cuida de nossos filhos. Ele cuida de nós, da nossa casa, da cidade, e Ele cuidará também dos nossos filhos. Filho, para Deus, é herança que Ele nos dá, é o maior prêmio que um ser humano pode ter, são os filhos. E aí vem a comparação, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Gente, isso é profundo demais, né? Primeiro essa comparação da aljava e tudo mais, é que assim, na linguagem bíblica, eles usavam a questão do arqueiro que lança as flechas
para se ter filhos. Então, vamos supor, né? Se o arqueiro conseguisse acertar 5 flechas, era a comparação de que uma pessoa iria ter 5 filhos. Não vou entrar nesse exemplo agora, mas o mais importante é que nós não seremos envergonhados quando os inimigos vier nos pleitear a porta de nossa casa. O que está dizendo aqui, gente? Que o Senhor vai nos guardar dos inimigos. Na grande tribulação, vão olhar para nós e vão nos considerar inimigos. Isso é óbvio, isso é claro, vão perseguir, mas o Senhor vai pleitear a nossa porta. Gente, eu sei que também há pessoas que vão morrer pelo nome do Messias. Só que essas pessoas, elas têm um chamado para isso. Você morre de medo? Se você tem esses tipos de sentimento, quer dizer que você não vai passar por isso. Agora, podemos ter casa, podemos ter sistema de segurança, podemos ter sentinelas, mas a guarda tem que vir do Senhor. Então nós temos que orar. Esse é o primeiro passo. Senhor, guarde a minha vida, minha casa, minha família. Livra-nos na grande tribulação. Gente, o livro de Daniel, por exemplo, nos ensina coisas tremendas. O Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os nomes que a gente conhece mais no meio evangélico, foram os nomes babilônicos que eles receberam, nomes caldeus, melhor dizendo. Eles não foram livrados de serem jogados na fornalha de fogo ardente. Aliás, já começa o que eles foram fazer na Babilônia. Deus havia avisado pelos profetas que Judá, Jerusalém ia desaparecer do mapa. Então, veja só, né? Não era para todo mundo vazar, embora eles ficaram lá. Quando chegou Nabucodonosor, prendeu os jovens sábios de cada uma das terras que eles conquistaram. E aí foram os 3 amigos de Daniel, e Daniel inclusive. Não era para eles terem fugido, mas não fugiram, foram presos. Mas morreram? Não. Os 3 foram jogados lá na fornalha, foram atados. Interessante que era para eles adorarem a imagem, a estátua. E aí eles falaram, nós não vamos adorar. E aí, assim, o rei desafiou o Deus que eles serviam, mas eles falaram, olha, se Deus quiser nos livrar, a gente não precisa provar nada. Só que se ele também não quiser, nós não vamos adorar essa imagem. Na grande tribulação, no período do anticristo, a gente vai ser forçado a adorar uma imagem. E aí cabe a gente aceitar ou não. Claro que eu não vou aceitar, porque se eu adorar essa imagem, eu vou ser condenado para sempre. Agora, Deus também não pode nos livrar. Eles foram jogados vivos, atados, amarrados lá na fornalha, mas de repente lá o anjo do Senhor veio e ficou passeando com eles. Eles ficaram soltos passeando pela fornalha e nem um cheiro de queimado nos cabelos, na roupa. E Daniel, gente, muito tempo depois, já no Império Persa, ele é jogado na cova dos leões. Mas o Senhor fecha a boca daquelas feras, daqueles felinos, e nada acontece com Daniel. Quando Daniel sai da cova, o rei mandou jogar os acusadores de Daniel. E aí, antes que ele chegasse até o fundo da cova, já haviam sido todos devorados. Vamos lembrar ainda do profeta Jeremias, que praticamente tudo deu errado para ele. Por quê? Ele foi chamado para profetizar numa época que ninguém queria saber de Deus. E ele profetizou e falou que um dia o Nabucodonosor ia conquistar toda a terra de Judá, toda Jerusalém. Como resultado, prenderam ele, jogaram ele numa cisterna para ele morrer. Ele ficou lá, com os pés na lama. Ele ia morrer.
Mas aí vem Nabucodonosor, conquista tudo, acaba com tudo, e aí encontram Jeremias. E falaram para o rei, olha, esse aí foi quem falou bem do Senhor, que profetizou que o Senhor ia conquistar tudo. Aí o rei falou, ah é? Então trate ele, tira ele da cisterna e trate ele com carinho. Ele acabou sendo honrado. Gente, nós não sabemos como vai ser a grande tribulação, nós não sabemos até onde ela vai chegar. A gente fala, né, que se a gente se esconder, alguns falam, não adianta porque os drones vão nos encontrar. Bom, podemos treinar falcões, gaviões, aves de rapina, águias, eles destroem os drones. Mas se não destruir também, Deus pode fazer com que nós fiquemos invisíveis para eles. Ou ainda podem nos prender e Deus fazer um milagre ali. Só vai morrer quem estiver preparado para isso. Gente, o Senhor na grande tribulação, ele continuará amando e cuidando do seu povo. Vocês acham que esses textos que nós lemos aqui só serviu para o tempo de Davi, o tempo de Salomão, só para aquele tempo antigo? Não. A Bíblia é a mesma. Aliás, falando do Messias, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que era, que é e que há de vir. Pense sobre isso. Gente, não sabemos como vai ser a grande tribulação. Mas uma coisa a gente precisa saber e orar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre a nossa família, os nossos filhos, de todo mal, de todos os nossos inimigos. Agora sim, se você pudesse se preparar, prepare, tenha sistemas de segurança, tenha sentinelas, vá para um lugar autossustentável, mas não quer dizer que é seguro. Deus tem que estar lá. Deus tem que estar na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Você concorda com isso? Então, uma coisa eu peço para você, tire esse medo, tire esse desespero. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, eu digo para você, se bagunçar a tua cabeça de novo, pare de assistir alguns canais. Pare de assistir alguns vídeos que a turma traz esse desespero todo, tá bom? Pare se isso estiver fazendo mal para você e fique ligado na palavra do Senhor, fique ligado no Senhor, peça ajuda a Ele, tá certo? Gente, em um próximo vídeo eu vou falar como se preparar na grande tribulação, tá? Eu pretendo arrumar um local grande, inclusive, para abrigar famílias, construir casas, chalés ou apartamentos, seja lá o que for, eu pretendo sim. E eu não tenho recurso financeiro, mas Deus vai dar. E quem quiser estar comigo nessa, me ajude, inclusive, tá bom? Mas assim, isso eu vou falar em outro vídeo. Esse vídeo aqui é para te tranquilizar e mostrar o caminho certo, a direção correta que você tem que ir. O que é mesmo? Buscar a Deus, porque é Ele que guarda, é Ele que livra, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te abençoado. Siga-me nas redes sociais, de segunda a sexta, todos os dias, um vídeo rápido no Facebook, no Instagram. E, por fim, tem grandes bênçãos de Deus para você, tá? Que Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.